Por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a gente vê, tem sido possível visitar seus lares, divulgando mensagem da quarta dimensão. Disse Paulo aos Filipenses: trata-se de conhecer ao Cristo e a sua ressurreição, a fim de chegar, se possível, à ressurreição dentre os mortos. Usando o termo "se possível", Paulo confessa a incerteza quanto ao seu futuro espiritual. Vejam só, mais do que ninguém, ele conhecia o seu passado. Embora se esforçasse para alcançar dito prêmio, ele não disfarçava apreensões sobre violências que praticara em nome da religião. Valerá compararmos pregadores atuais com Paulo. Estes garantem o paraíso para multidões, ao vivo e a cores, na TV, sem ficar vermelho, sem ter o rubor das faces. Bons amigos nos ajudam no aspecto técnico da divulgação. O restante é tarefa voluntária. Se cada tarefeiro fizer sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Pacificador é nome de anjo. Jiddu Krishnamurti, conhecido pensador hindu, escreveu: somos todos responsáveis pela guerra. Ela é trazida para nós pelo nosso pensar, sentir e agir. Nosso desempenho nas relações profissionais, sociais e religiosas é projetado no mundo. O que nós somos, o mundo é. A divisão dos homens aprofundou diferenças. Minha sigla é melhor que a sua, proclamam estes e aqueles. O partidarismo produziu paixões inconciliáveis. A empolgação levanta grupos incapazes de ouvir ponderações. Eles se tornam fanáticos e compulsivos. Embora sem guerras declaradas, o pensar e o agir desperta conflitos no cotidiano. A cooperação se perde na competição. No Natal, as crianças recebem miniaturas de armas e engenhos bélicos. Filmes de perseguições, assaltos e morticínios ocupam lugares onde cabem exemplos formadores de caráter. Menores de idade assistem cenas de violência explícita. Este conjunto de insanidade coletiva mantém vivo os rumores de iminente conflito. Matérias proibidas para menores de 18 anos são exibidas, sem cortes, para meninos e meninas com metade desta idade. Embora nenhuma pessoa normal deseje conflitos conscientemente, seus pensamentos favorecem a implantação. Repetimos a opinião de Krishnamurti: o que somos, o mundo é. Alguém naturalmente ficará
sugerindo: o mais cedo será levarmos nossos filhos para escutar pregadores nas igrejas. E lá se vai a família inteira ao encontro do que consideram oásis. As crianças são orientadas a se manter quietinhas e atenciosas às palavras do pregador, que os adultos dizem, inspirados pelo Espírito Santo. De repente, pais e filhos se assustam. Pregador exalta sujeito chamado Davi, que acertou a testa de outro chamado Golias. Apesar de grande e forte, o gigante Golias tomba. E só depois da queda, o pequeno assassino se aproxima cauteloso e lhe corta o pescoço. Pais e filhos ficam horrorizados com a descrição do religioso, satisfeito e recompensado com o sucesso do discurso. Todos esperavam condenação da morte do gigante Golias, mas o que escutaram foi exaltação do assassino. A honra dos exércitos de Saul tinha que ser recuperada, disse o pregador eufórico. E o futuro do rei Davi foi autor da gloriosa façanha. Salve, salve Davi, matador de Golias, gritou o pregador. Ele esqueceu a violação do decálogo. Mas isto é apenas detalhe, exclamou o pregador. A morte de Golias é mais importante que os preceitos, exclamou o pregador com cinismo estampado nas faces. Davi, elogiado por sacerdote cristão como herói, recebe homenagens dos próprios defensores do não matarás de Moisés. Para os teólogos, coerência pouco importa. Vejam que os 10 mandamentos ordenam: não matarás, proibido no decálogo e louvado quando conveniente, porque quando não é conveniente eles não levam em conta. Para os galalaus de afirmações levianas, o moço Davi, ainda não corrompido depois de avaliado segundo o coração de Deus, virou santo. Davi, um novo santo. A expectativa prefere não enxergar que, semelhante à jaca, a reputação se descola do galho e se esborracha no chão. A reputação de Davi caiu do galho, amigos, mas o exemplo ainda repercute pela ação de pregadores cristãos. Os 10 mandamentos não modificaram a curva da violência. Isso se encontra entre razões que levaram Jesus a decretar sua invalidade quando disse: levanta-te, toma o teu leito e caminha. Para o homem curado há poucas horas, aquilo não foi trabalho fácil, não, foi trabalho pesado. A morte de qualquer outra criatura é proibida na Bíblia. A morte de Golias, ao contrário, em plena vigência da não violência de Jesus, rende ladainhas intermináveis de elogios a Davi. Onde aquele sujeitinho chamado Davi foi buscar imunidades para assassinar Golias e violar o decálogo? Será que o próprio Jeová, que escreveu o preceito com os próprios dedos, terá voltado atrás no que concerne à natureza do crime? Estaria Davi com alguma autorização escondida na manga? Aquele casal e aquela criança saíram da igreja
onde buscavam paz, paradoxalmente alimentando pensamentos confusos e nada edificantes. Tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes. A aflição subiu ainda mais. Homicídios continuam acontecendo em escala cada vez maior. O exemplo vem de cima. Infelizmente, o exemplo vem de quem não tem o direito de pregar violência. Devotos ainda não perceberam que o cerne do tecido social e religioso sugere e estimula a violência. Será necessária a reforma estrutural, pontificam os especialistas. Neste ponto, todavia, se entredevoram inúmeras correntes em vozes alteradas, puxando brasa para sua sardinha. Se todos almejam guerra, seria melhor usá-la no extermínio de suas próprias raízes, usar a guerra contra a própria guerra. Não fossem 1000 preconceitos e adeptos insensatos, e poderíamos localizar seu rastro nos descaminhos das próprias religiões. Faltam líderes autênticos para excluir raízes da violência mosaica. Será preciso informá-los que estão lutando contra Deus. Quando assassinos são exaltados, o crime compensa, amigos. E neste ponto, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando visitas. Para quem não assistiu a algum programa de sexta-feira, oferecemos a comodidade de mais de 300 palestras no YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa, sempre disponíveis em qualquer horário. Desde março de 2015, todos os nossos programas semanais podem ser assistidos no YouTube e no Facebook Live TV PG, dia e noite. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e você assiste no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui, as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando e ao Zube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Com enorme alegria nós agradecemos, inclusive as referências que surgem através da internet. Em seguida, a continuação do tema pacificador é nome de anjo. Esteja na Bíblia ou não esteja na Bíblia, quem mata despreza a lei eterna da consciência, codificada por Jesus, quando disse: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Leniência na avaliação do ato poderá definir cumplicidade. Comentário indulgente enche as bolas de assassinos. O perfil do réu será desvalorizado ou valorizado pelas críticas positivas ou negativas que os circunstantes proferirem.
A opinião pública é semelhante ao rolo compressor. O nosso rabi foi suficientemente claro. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Mateus 5, versículos 43 e 45. É Jesus falando, minha gente. Como pode pregador a serviço deste santo homem, chamado Jesus, elogiar Davi pelo crime? Só faltou alguém dizer: hoje você foi salvo, Davi, por ter matado Golias. Só falta isso. Esta cultura horrorosa espalhada pelos púlpitos define o anticristo. Crianças escutam esses que se dizem homens de Deus, elogiando criminosos, e eles ficarão marcados pela dúvida. As crianças crescerão com imagens distorcidas na memória. Se aquela autoridade exalta o matador de Golias, o bandido deve ter feito algo bom. O exemplo divulgado alimentará na criança o péssimo costume de resolver tudo pela força. O crime do gigante filisteu foi desafiar o exército de Israel, aceitar as bravatas de Golias como atenuante de crime é procedimento inaceitável. Se provocação fosse motivo para o homicídio, o sermão da montanha já teria se tornado inválido. A cena pouco recomendável do elogio do rei Davi, ao rei Davi permanecerá na memória das crianças para o resto da vida. Será preciso muita persuasão para mudar esta cultura do crime. Existem defensores da chamada Bíblia infalível de capa a capa, que ainda acrescentam na Bíblia a capacidade de ensinar. A Bíblia ensina, dizem eles. Elias matando 450 sacerdotes de Baal está na lista de lições heróicas que edifica o homem perfeito. Tudo que se encontra na Bíblia é santo, conforme irresponsáveis. Tratando-se de livro igualmente histórico, me diz o Crispim, para ser verdadeiro ele teria que descrever tais eventos, Getúlio. Eu acho certo e coerente. Pois eu discordo, Crispim. Pregadores devem separar joio do trigo, dizer com independência e coragem: isso é certo, isto é errado. Quando eu não aceitar crueldade como elogiável, estarei prestando serviço às Escrituras. Apontar o lado certo, desprezando conveniências, é obrigação de quem prega evangelho. Jesus lança grande desafio lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Isto mostra a incoerência dos que louvam Elias pela morte de 450 sacerdotes. Elogiar o profeta Elias neste ponto será negar o mestre perdoador, amigos. Facções religiosas erguem bandeiras de salvação para atrair prosélitos, e aquele casal e aquela criança que falamos há pouco se aproximam deste novo porto.
Eles estão em busca da verdade. Vocês vieram a tempo, afirma o guardião que os recebe na porta, porque a hora é chegada. Nossa religião é a última chance. Daqui para frente ninguém se salvará. Os ímpios serão lançados no inferno e vão torrar pelos séculos e milênios num tormento sem fim. Aquele casal e aquela criança que descrevemos, outra vez se afastam assustados da presença deste Deus colérico e vingativo, porque quem deixa alguém eternamente sofrendo só pode ser alguém colérico e perigoso. Lançar seres humanos na fogueira do inferno, será isto adequado ao perfil da divindade misericordiosa? Na região de Burma, certa vez, Gayatri injuriou Buda. Eu sei que o Senhor restitui sempre o bem, mesmo quando molestado. A seguir, extravasando acesso de cólera, ele desfiou mais 7 ofensas gravíssimas contra Buda. Quando faltaram argumentos para que continuasse, o Gautama Buda perguntou-lhe: se alguém recusa presente que outro lhe oferece, para quem fica o presente doado? E o Gayatri lhe disse que seja devolvido ao ofertante, uai. Pois bem, filho, eu não recebo tuas injúrias e as devolvo para que possas guardá-las em teu embornal. Assim como o eco pertence ao som, a forma ao corpo, também o mal deve se ligar ao malfeitor. Aquele ser humano de péssima educação perdeu a voz diante da esplêndida lição recebida. E o Senhor Buda rematou suas impressões sobre ele. O malvado que injuria aleatoriamente o próximo assemelha-se ao que cospe na direção do céu e recebe no rosto de volta o que cuspiu. O ofensor deveras envergonhado pelo enfrentamento se transferiu para outra cidade, mudou de região até. Tempos depois, ele voltou arrependido e Buda o acolheu sorridente. Aquela criatura que eu o injuriara inúmeras vezes, então lhe perguntou: Senhor, como explicar a sede que eu tenho de prevalecer sobre os outros, de vencê-los, de estar sempre guerreando? Como explicar esse desejo insano que me força a violentar os outros com palavras e acusações? E o Buda lhe disse: o desejo de predomínio sobre os demais e de vitória na guerra são sintomas de enfermidade espiritual. A vitória, quando injusta e desleal, é mãe da morte e do ódio, e o ódio se torna ainda pior do que a morte. O homem, ainda confuso, perguntou-lhe: então, Senhor, como me libertar desse arrastão que me torna intolerante e perverso? E neste ponto, amigos, deixamos a resposta para o próximo bloco, porque vamos encerrar este bloco com os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos voltando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lucas 9, versículo 23.
Vocês já devem ter notado que este texto elimina a salvação grátis, sem esforços. Para seguir Jesus, temos que carregar uma cruz. Primeiro negar nossa importância, depois envergar o madeiro das provações redentoras e seguir viagem. Se tudo fosse fácil, como dizem alguns, Jesus não recomendaria carregar cruz, porque cruz é símbolo de sofrimento. Ele teria dito, de Jesus, diria: já fiz o sacrifício para vocês, por vocês, tudo está pago na cruz. Mas ele não disse isto, ao contrário, ordenou que cada vivente carregasse sua cruz pessoal e o seguisse com fé e esperança. O próprio batismo é aquele das provas redentoras, o batismo de fogo. Este realmente é o caminho de salvação. Agora nosso tema: pacificador é nome de anjo. Então voltamos à história de Buda, quando ele respondeu ao consulente: é paradoxal, filho, mas a cura se encontra no cultivo da paciência. Foi a resposta de Buda. Mesmo agredido, reforce o perdão, considerando o agressor como criança doente. Devolva ofensa para o embornal do malvado, filho. Isto é passo decisivo para transformar violentos em pacificadores. Se alguém se propõe a apartar dois nécios que estão brigando na rua, antes de assumir a tarefa, você deverá ficar livre da própria impaciência. O anjo da paz não se aflige, rematou Buda. Somente de alma lavada alguém terá condições de se transformar num emissário da concórdia a serviço do amor e da paz. É aquilo que Jesus disse, amigos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Alguém encontra um pacificador na rua, pode ter certeza que ela o apontará como bênção. A minha própria pessoa deve ser pacificada em primeiro lugar. Enquanto eu permanecer potencialmente agressivo, não gozarei dos eflúvios do anjo da paz. Enquanto pregadores do Evangelho persistirem elogiando violência de personagens bíblicos, será impossível mudar os rumos da segurança pública. A impotência dos pacificadores continuará. A incoerência de louvar o crime vem sendo patrocinada em redes nacionais de televisão. Carreguei a figura venerável do Buda para dentro da minha pregação, exatamente como desafio aos formadores de opiniões erradas. Buda sempre ensinou o heroísmo de sofrer sem causar sofrimento, de morrer sem o desejo de matar. Acima de tudo, Buda exemplificou a serena paciência dos orientais. Alguém dentre os telespectadores, naturalmente, se encontra incomodado de nossas andanças fora da religião cristã. Por que cargas d'água o Getúlio está nos falando de Buda? Ora, amigos,
A introdução de Buda é reforço à não violência e um reforço poderoso. Eu queria ressaltar a tese, mostrando que os grandes timoneiros da fé têm sido unânimes na condenação da violência. Seja física ou através de palavras, a agressão deveria ser considerada ato desprezível. E neste ponto, pregadores autênticos concordam. A compaixão caracteriza os bons. Crônicas antigas narram um episódio acontecido com Maomé, quando voltava de sua costumeira prédica, velhinha, todos os dias se atravessava em sua frente e se atirava aos seus pés, implorando um lugar no paraíso. Ela queria ir para o céu. Aquela cena diária foi irritando o profeta, até que numa das ocasiões ele não aguentou mais e disse: megera como tu jamais entrará no céu. Ele disse tais palavras num repente, e de imediato ele sentiu pena da pobrezinha. A mulher se desfez em pranto e Maomé reconheceu sua crueldade. Arrependido, dominado por enorme compaixão, ele lhe disse, depois de abraçá-la: tu não entrarás no paraíso com estas rugas, mulher. Alá vai recebê-la na porta do céu e a transformará em formosa mulher. A velhinha voltou para casa feliz da vida, depois da boa notícia que lhe transmitiu Maomé. Lá no céu, ela voltaria a ser bonita. Isto mostra que as grandes religiões se igualam pela compaixão. Este mesmo profeta Maomé, certa vez, orientou filha inconsolável pela morte da mãe. Como eu posso honrar a memória da minha mãe, que foi tão boa? Perguntou a mocinha, e a resposta do profeta foi imediata: cava poço, filha, na memória de tua mãe, e dá de beber aos sedentos, em nome dela. Ressalvando contradições e desvios, alguns líderes que forjaram doutrinas usando espadas, existe certo consenso entre eles. Muitas vezes suas veias pulsaram encolerizadas, mas os seus olhos verteram lágrimas. É o eterno paradoxo humano do bem e do mal, caminhando de mãos dadas, dentro das criaturas. Robert Fulghum resolveu investigar o grau de comprometimento das pessoas com a qualidade do trabalho, e ele esclareceu o seu objetivo. Ganhar a vida não deve ser o mesmo que interagir em atividades publicamente úteis. Ele queria avaliar até que ponto as pessoas tinham consciência do volume de benefícios que produziam. Será que o meu trabalho estará contribuindo para diminuir as tensões e pacificar os ânimos? É a pergunta que todos deveríamos fazer para flagrar nossas reais intenções. Atrás do guichê de repartição pública, na enfermaria do hospital, ocupando o balcão do comércio, em toda parte, poderemos contribuir. Empatias de recepcionistas podem influenciar quem os procura. Em nossa opinião, toda
todas as criaturas pertencem ao grupo dos 70 discípulos apontados por Jesus no Evangelho de Lucas. Depois disto, diz o Evangelho, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem nas cidades que seriam visitadas. Lucas 10, versículo 1. Acaso vocês sabem qual a instrução principal que estes 70 discípulos ouviram? As palavras do Mestre foram: ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, que a paz esteja entre vós. Lucas 10, versículo 5. E nesse ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos, ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Pacificador é nome de anjo. Eu disse há pouco que todos os seres humanos fazem parte desses 70 discípulos de Jesus. E nesta qualidade que se ganha espaço para semear pacífica convivência, nas repartições públicas, no comércio, nos escritórios e nas ruas, será possível manter status de pacificadores. E todos renovarão certeza de que são filhos de Deus. Entenderão isto. É o Sermão da Montanha quem garante. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Embora pessoas comuns, todos são responsáveis pela paz. Os direitistas perfilhados no juízo final, uma grande parte deles envergará o uniforme de pacificadores e através deles serão identificados. Foi nesta linha que Robert Fulghum tomou a iniciativa da pesquisa. E as dificuldades apareceram. Os entrevistados lhes entregavam cartões com diversos números para contato. Telefone, fax, telex, designação profissional, etc. Um monte de novidades. Diante dessas dificuldades de se fazer entender, o pesquisador desabafou desalentado, lamentando sua falta de clareza. Certo homem me passou seu cartão, onde aparecia como subdiretor de análise de sistemas, explicou ele. E ele queria dizer que aquilo era de utilidade pública, era mesmo, mas ele recebia por aquele trabalho.
O que você faz realmente, insistiu o pesquisador. Quais as tarefas meritórias que desenvolve fora das suas atribuições remuneradas? Esclareceu Fulgum, voltando ao inquirido desorientado. Ele enfatizou paralela atividade espontânea, sem preço e sem registro em carteira. Aquilo que se faz do fundo do coração como voluntário, deixando de lado o que se faz para ganhar dinheiro. O levantamento de dados procurava medir o nível do trabalho para melhorar o mundo. Dentre os entrevistados, única resposta satisfatória surgiu, oriunda de um militar reformado chamado Edgar Medina. Ele cuidava em sua casa do seu jardim com todo carinho, mas não se limitava ao prazer desta ocupação caseira. Gostando de carros e de ensinar crianças, ele se ofereceu para instrutor voluntário de direção no colégio do bairro. Os adolescentes o chamam carinhosamente de amigão e craque do volante. Para retribuir a confiança, ele se empenha cada vez mais em servir o mais direito possível. Então o senhor é alguém que ensina a dirigir? Interrogou um visitante. Pelo menos esta é a forma mais adequada de explicar o que faço, respondeu ele modestamente, esquecendo tudo mais. Mas aquele homem extrapolava o seu currículo. Sem presunção, ele assumira também a nobre tarefa de ajudar os rapazes e as moças a pensarem com seriedade em suas vidas. Ensinar a dirigir carros era apenas a metade do seu potencial. Seus alunos lhes traziam problemas sobre sexo, álcool, drogas e dinheiro, com liberdade proibida no círculo das famílias. Muitas famílias não deixam sequer iniciar um argumento desse tipo. Alguém curioso insistiu: mas afinal, o que é que o Senhor lhes fala durante essas lições? Falo que a carteira de motorista pode ser arma e o carro uma expressão nova de perigo. Aponto-lhes a responsabilidade e escuto a descrição dos seus sonhos e esperanças e também dos seus temores. Eles me falam de planos e me interrogam sobre a minha juventude, como foi. Na verdade, eu ouço mais do que falo. Através da sábia orientação, rapazes e moças aprendiam, além da forma certa de dirigir carros, também a maneira certa de conduzir suas vidas. E ele rematava as suas lições com um precioso lembrete, meus amigos. Prestem atenção nestas palavras. Viver na boa vida é completamente diferente de viver vida boa. Era a sua frase de todas as tardes, quando encerrava as suas lições. Diante de tantas provas de nobreza da parte daquele ser humano especial, os alunos lhes fizeram pergunta da mesma forma especial: qual será o sentido da vida, professor? Ele pensou algum tempo, depois ele disse: na aldeia de Colimpari, criaram sociedade para a reconciliação. Camponeses atacavam os nazistas com facas de cozinha e foices.
Os alemães reagiam e se amontoavam vítimas. Ódio e morte se multiplicavam. Quem seria capaz de liderar a pacificação? Alexandros Papaderos foi a resposta de todos. E que resposta, meus amigos! E ele disse: alhures, juntei cacos e espelho partido, encontrado numa caverna, guardei comigo o maior pedaço. Com surpresa percebi que ele refletia a luz em locais escuros e pude pesquisar grutas e fendas. Alexandros Papaderos, num gesto teatral, tirou da carteira o pedaço de espelho e mostrou para a assembleia. Depois de adulto, percebi que aquilo não era apenas um troféu. Concluí que nós somos semelhantes ao caco mágico. Em corações escuros penetramos a claridade, e a claridade permite que todos enxerguem. A plenitude da visão faz com que todos vejam a tolice da discórdia e o fato indiscutível de que todos são irmãos, filhos do mesmo Pai. Com esta filosofia, nos moldes do Sermão da Montanha, Alexandros Papaderos conseguiu o milagre esperado por todos. A verdade do cristianismo pode ser semelhante a esse espelho. Por mais que seja quebrada em 1000 pedaços, cada um deles continuará refletindo a luz nos mais escuros recantos do universo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, meus caros. E eu estou vibrando para que todos recebam bênçãos de prosperidade, de saúde, de alegria, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Este é o grande sinal daquele que segue o Mestre nosso Cristo. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.